Estudo para a gente fazer a reflexão, que é o capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então vamos entender aqui, nesse capítulo, que nós temos alguns temas nesse capítulo que é abordado, e que infelizmente em pouco tempo a gente não vai conseguir aprofundar em todos os temas, mas eu peço para que vocês em casa estudem, reflitam o que a espiritualidade nos traz, desse ensinamento tão importante trazido por Jesus. Então, os temas do capítulo é a piedade filial, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, a leitura do Evangelho, Jesus disse para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos, não cometer o adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. Então, aqui Jesus nos traz, através dos apóstolos Marcos, Lucas e Mateus, registrado esse ensinamento de Jesus. Honre o pai e a mãe, a fim de viverem por muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Decálogo do Êxodo 20, 12. Então, o Antigo Testamento também traz esses ensinamentos. E nós vemos também nas leis de Moisés, nos 10 mandamentos também está aqui, no 4º. Honrai o teu pai e a tua mãe, a fim de viverdes muito tempo na terra que o Senhor, teu Deus, te dará. Então nós vemos que Jesus vem reforçar a importância de nós amarmos os nossos pais, porque o primeiro amor que nós devemos ter na nossa sociedade é com aqueles que nos ajudaram a desenvolver, a crescer, a nos educar, que são os nossos pais e as nossas mães. Então o maior mandamento, honrar o pai e a mãe, é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar o pai e a mãe. Então aqui no Evangelho, eles reforçam a importância de que nós não conseguiremos amar os nossos semelhantes se nós não tivermos esse amor de pai, de filho para pai, de mãe para filho. Então traz essa importância. E nós começamos a refletir na nossa sociedade de hoje, como que está a nossa sociedade de hoje, tão moderna, os pais às vezes com alguns casamentos e os filhos às vezes deixados a relento, e nós começamos a ver como que vive a nossa sociedade de hoje. E nós devemos buscar no Evangelho de Jesus resgatar essa importância, esse pilar importante do amor na família, no núcleo familiar. Então nós temos que buscar e resgatar isso. Antigamente, nós víamos as famílias grandes nas roças, e aquela família unida, todo mundo trabalhando junto para crescer, para desenvolver. E hoje nós vemos as famílias se desestruturando, sozinhos, sem que nada para uni-los, né? Então a importância de nós estarmos respeitando os nossos pais. Então o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer o amor que se deve pelos pais, e junte o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Então aqui está o honrar. O que significa esse termo de honrar, né? Então é importante isso. E também o Evangelho, aí, essas partes aqui são todas do Evangelho. Então todos eu vou fazer a leitura, a gente vai fazendo a reflexão. Assim é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo em geral. Deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para aqueles que assumem o papel de pai e mãe. Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los nas necessidades, é proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-os de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Então nós começamos a ver também a importância que os nossos pais, com o passar do tempo, vai chegar a velhice para eles, como um dia chegará para nós também. Então nós temos que ampará-los, auxiliá-los, ajudá-los, estar ali junto com eles, né? Ajudando naquelas necessidades que a idade virá. E aqui ele faz também, no Evangelho coloca para a gente essa parte importante também. Ele coloca: existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento de honrar o pai e a mãe, dando-lhe apenas o necessário para que não morra de fome, enquanto eles não se privam de nada. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável.
Menos mal quando não fazem de má vontade, obrigando os pais a fazerem os trabalhos domésticos pelos restos da vida. Caberá aos pais, velhos e fracos, servir filhos jovens e fortes? Quando eles ainda estavam no berço, sua mãe cobrou o leite com que alimentavam. Contou quantas vezes deixou de dormir para quanto estavam doentes? Contou quantos passos deu para lhe proporcionar os cuidados necessários? Não. O que os filhos devem aos seus pais pobres não é só o estritamente necessário. Devem dar a eles pequenas alegrias do supérfluo, as atenções, os cuidados caridosos, pois estão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial. Então o Evangelho aprofunda mais ainda. A espiritualidade vem trazer para nós mais ainda a responsabilidade que nós temos, né, com os nossos pais. Mas aí veio uma irmã que eu assisti a palestra dela, e aí uma pessoa perguntou, mas não nesse caso dos pais, mas e se meu pai já foi? Se meu pai já morreu e eu não consegui fazer para ele tudo isso que eu tinha que ter feito? Como que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou reparar isso? Gente, há muitas maneiras de fazer a caridade. Se a gente, no trabalho, no emprego, teve que viajar para o exterior, para outro país, e nós esquecemos, ou fomos impossibilitados de fazer isso, podemos ir no asilo. Ajude no asilo, faça uma oração para o seu pai, onde que ele estiver. Aonde que o seu pai estiver, você fala para ele, eu não pude estar aqui porque eu estava trabalhando, eu estava em outro país, eu estava em outro lugar, eu estava em outra cidade, mas eu estou ajudando essas pessoas aqui para te honrar, aonde que você estiver, que o meu amor possa chegar até você. Ele vai ficar feliz, o seu pai vai aceitar, vai falar, meu filho, ele não pôde me ajudar, mas olha quantas pessoas ele está ajudando. Então nós podemos retribuir de outras formas. Tem os asilos, tem os orfanatos, as crianças que estão precisando, né? E aí a gente começa a ver que nós podemos sim, mesmo que se os nossos pais aqui não estão entre nós ainda, nós podemos retribuir para aqueles nossos irmãos, como se fosse para os nossos pais. E aí nós seguimos, a espiritualidade ainda nos traz, né? Infeliz daquele que esquece sua dívida para com aqueles que o sustentaram na infância, aqueles que a vida material lhes deram também a vida moral, e que muitas vezes se submetem às duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono, será atingido em suas afeições mais caras, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em outras existências em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. É bem verdade que alguns pais descuidam de seus filhos e não são para eles o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los, não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizessem por merecer pais assim. O erro que se comete em relação a estranhos pode ser considerado apenas uma falta leve, mas o mesmo erro cometido em relação aos pais pode ser considerado um crime, pois nesse caso existe a falta de caridade e ingratidão. Então a espiritualidade nos traz ainda, nessa leitura aqui, dessa parte, a importância, a gravidade que é se nós não cumprirmos com os nossos pais, né? A gravidade, se for com um estranho, se a gente pecar com um estranho, vai ter uma consequência, mas se a gente fizer um pecado com o nosso pai ou com a nossa mãe, é maior, gente, porque faltou a caridade, faltou a ingratidão, aquele que cuidou da gente quando era criança. Então a importância de nós estarmos zelando por aqueles que nos cuidaram, unir a família. É importante a família estar unida, os filhos. E depois a gente vai começar a ver no capítulo também mais à frente, a responsabilidade que os pais também têm com os filhos, para criar os filhos. Porque também é uma consequência muito grave dos pais que deixam os filhos sem o zelo necessário. Então aqui, aí vem essa outra passagem de Jesus. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Quando chegou Jesus quando chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Ao saber disto, seus parentes saíram para prendê-lo, dizendo, ele perdeu o espírito.
Sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhes disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamaram por você. Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículo 20, 21, 31, 35 e Mateus 12, 46 e 50. A família se identifica pela missão e pelo trabalho. Então nós começamos a ver que a nossa missão na nossa família carnal, é a missão do trabalho, do auxílio, e Jesus vem trazer essa diferença para nós, que muitas das pessoas que liam o Evangelho não entendiam. Por que Jesus falou que aqueles que estivessem ao seu redor eram meus irmãos e as minhas irmãs, era a família espiritual dele? A família espiritual. Porque a família carnal é aquela que nós temos, como disse no Evangelho, a grande responsabilidade de ajudar. Muitas das vezes, na família nossa, física, carnal, somos a família espiritual. Muitas das vezes reencarnam na mesma família os espíritos que são afins. Mas também pode acontecer de na nossa família nascer filhos ou pais que não são afins, ou mães que não são afins. Mas mesmo assim, a nossa responsabilidade é a mesma. Então Jesus faz essa separação da família espiritual, que existe no mundo espiritual, que é a família da sintonia, da vibração, e tem a família carnal, que a gente vai ver à frente, que tem uma diferença. Então não são os pais que criam os filhos, eles apenas lhes fornecem o corpo da carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos seus filhos, ajudando a progredir. Então a espiritualidade já nos traz que o pai somente vai fornecer o corpo físico, porque aquele espírito que está ali já é um espírito milenar. Nós somos milenares, nós temos muitas e muitas reencarnações. Muitas, essa não é a primeira e nem vai ser a última, nós vamos reencarnar infinitas vezes. E o pai, quando recebe um filho, ele recebe das mãos de Deus uma pessoa que ele tem que ajudar a evoluir, que ele tem que ajudar na educação, que às vezes, como diz, o filho dá trabalho. Eu tenho 2 crianças que dão trabalho. As crianças vão para um lado, vão para o outro, e às vezes até responde para o pai, né? A gente tem que chamar atenção. Dá trabalho, mas essa é a missão que Deus nos dá, né? E o trabalho que nós damos para Deus, né? Já pensou, gente? Então, é assim, a forma de a gente aprender a evoluir é a gente cuidando das crianças. E assim a gente vai se tornando adulto espiritual. Porque espiritualmente ainda, os espíritos falam que nós somos crianças ainda. Nós ainda no mundo espiritual, nós não aprendemos ainda a andar, nós estamos engatinhando. Pela nossa pouca evolução espiritual. Então, no mundo espiritual, nós somos as crianças ainda. Mas nós vamos aprender como evoluir, cuidando dos nossos filhos, tendo a paciência, aprendendo na evolução moral, aprendendo os ensinamentos de Jesus. Então, assim nós vamos evoluindo as nossas qualidades espirituais e vamos deixando de ser, no mundo espiritual, como crianças ainda. Então, os espíritos que se encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos, entre si unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pelas afeições que existem entre eles durante a vida terrena. Mas pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns dos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores, e que se manifestam aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia, de afinidade, de pensamento que unem os espíritos. Então, no Evangelho, eles nos explicam, se você tem uma família difícil, se você não consegue, mesmo fazendo tudo para o seu pai, mesmo fazendo tudo para sua mãe, para os seus irmãos, não consegue uma boa convivência, é aquela situação da família, que é a família carnal, que foi imposta pela espiritualidade.
muitas das vezes são dívidas que nós contraímos com aquelas pessoas da nossa casa. São dívidas de vidas passadas, são inimizades que através do amor a gente vai conseguir desfazer isso no mundo espiritual. Então nós temos que aí, quando a situação está difícil, quando dentro da nossa casa a gente vê que a situação está difícil, os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, né? Quando a gente vê que a situação está difícil, aí que a gente tem que amar mais, porque aí nós percebemos que nós estamos numa provação, porque aqueles irmãos podem ter sido para nós inimigos do passado. Então é mais um ponto que a gente tem que amar mais. Eu tinha uma amiga que ela falava assim: família unida é uma beleza, mas família reunida sai de baixo. Tem uma diferença, né? Porque a família unida é aquela que se reúne todo mundo diverte, todo mundo conversa e nunca sai uma desavença. Mas quando a família se reúne, quando as pessoas não estão focadas no Evangelho de Jesus, aí começam os atritos. Então nós temos que evitar esses atritos. Se você tem uma família que não está afinizada, você não pode entrar em polêmicas, em assuntos polêmicos, e num domingo você desestruturar o domingo de sua família. Então nós temos que sempre manter a paz. Nós sabemos que aquele irmão é difícil, que aquela irmã é difícil, ou que tem algum parente nosso ali que é difícil, vamos fazer a harmonia do ambiente. Nós que somos espíritas, temos essa responsabilidade ainda maior, que nós já sabemos, conhecemos mais, temos mais conhecimento teórico das causas dos problemas. E aí nós temos que sempre estar ali tentando evitar que a situação se complique. Porque existem muitas situações em que quando as famílias se reúnem, fica difícil, não tem aquela união. Então nós percebemos aqui as diferenças das famílias que se unem pelos laços carnais e as famílias que se unem pelos laços espirituais. Como disse a nossa amiga, as famílias espirituais são aquelas que quando se reúnem é uma festa, uma alegria, uma beleza, né? E aquelas que quando se reúnem saem de baixo, a brincadeira que ela falava, né? Então essa é a aprovação nossa, né? É aí que nós estamos percebendo que nós temos que nos esforçar mais para amar, para perdoar, para aceitar as diferenças, porque não estamos nessa família, não tem essa afinidade espiritual. E existe, portanto, as famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro, se fortalecem pela purificação dos seus membros, assim eles continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na terra, por meio das inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil, como a própria matéria, e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar quando disse aos seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus, nesse ensinamento, ele fez a diferença naquela época, da família espiritual com a família carnal. Por isso que quando eu li antigamente, sem conhecer a doutrina espírita, eu não entendia. Mas hoje a gente entende que existe dois tipos de família: a espiritual e a família terrena. Mas a família terrena pode ser a família espiritual também. É aquela que quando se reúne é uma alegria. Então está bem entendido a diferença. A família material é estabelecida somente pelos laços sanguíneos, mas a família espiritual existe a afinidade espiritual e a comunhão de ideias. O parentesco corporal é estabelecido a partir de necessidades de aprendizado e refazimento de erros do passado, a família material. A família material pode ou não ser composta de espíritos afins, ditos parentes. Já a família espiritual, a parentela espiritual é facilmente identificada. São as pessoas que se buscam e têm prazer na companhia umas das outras. Elas têm valores em comum e o seu relacionamento é tranquilo e prazeroso. Que legal, né? Essa é a família espiritual. E aí segue o outro tema, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Aí a ingratidão.
E essa ingratidão, né? O que vem a ser? O que traz no Evangelho essa ingratidão dos filhos de laço de família? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. É a revolta sempre de corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso, em particular, sobre o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais, que faremos a análise das causas e dos seus efeitos. Quando o Espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes da própria natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer. O que estão mais evoluídos consegue perceber uma parte da verdade, compreende então os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, porém não existe caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias, não existe caridade com ódio no coração, e não existe caridade sem perdão. Então, após anos de meditação e prece, o Espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos Espíritos encarregados de transmitir a ordem superior, a permissão para reencarnar na família daquele que detestou. Realizará na terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou da menor persistência em cumprir as resoluções tomadas para reencarnar. O contato incessante com aqueles que odiou é uma prova terrível e muitas vezes o espírito fracassa, se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleça ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daquele em cujo meio veio a viver. E desse modo que se explica os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Então aqui, gente, ele começa a explicar para a gente por que existe a ingratidão dos filhos, por que existe a ingratidão dos pais, por que o pai pega para um filho e já repulsa, por que um filho olha para o pai e desde pequenininho já afronta o pai? Por causa disso, porque quando a gente chega no mundo espiritual, nós percebemos que erramos, que odiamos, que não soubemos perdoar, que nós tivemos um inimigo na vida anterior e que nós não soubemos perdoar. E aí o que acontece? Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece a oportunidade de aprender a perdoar e faz nos nossos braços aquele filho que é o nosso inimigo. Ou às vezes a gente nasce nos braços dos pais ou das mães de quem nós fomos inimigos. E desta forma, os pais aprendem a amar o filho que causou um dano ou o filho que causou um dano para aqueles pais. Então, através dessa maneira, Jesus e Deus nos ensina a amar e a perdoar. Então, por isso que às vezes a gente vê crianças pequeninas, já hostis com os pais ou com a mãe, você vê aquela indiferença, às vezes acontece, de até quando adulto cresce, nunca deu certo com o pai. Mas vai do pai e do filho, o pai tentar fazer esse amor, tentar acertar esse problema. Porque se não acertar nessa vida, vai ter outra oportunidade de reencarnar. Ou vai nascer filho novamente, ou vai nascer o pai, ou às vezes vai nascer como irmãos gêmeos, ou às vezes aqueles gêmeos que são unidos pelo corpo. Então, existem várias maneiras que Deus vai nos fazendo amar aquela pessoa. Porque não existe como, no mundo espiritual, quando nós desencarnarmos, nós não vamos conseguir avançar no mundo espiritual, como disse aqui na leitura. Se nós tivermos o ódio no coração, e se a gente não souber perdoar, ainda mais se aquele filho que nós recebemos, nós como pai, recebemos aquele filho, que era uma pessoa que nós prejudicamos, e nós, pela nossa repulsa, pela nossa intolerância, não demos o melhor para ele, deixamos ele ao relento, não demos uma boa educação. Quando chegarmos no mundo espiritual, a gente vai ver o erro que cometemos. E aí vamos pedir novamente para a espiritualidade a misericórdia de receber aquele filho de novo. Então assim, no Evangelho à frente vai ensinando que nós temos a oportunidade, na nossa família,
que é o lugar mais importante, que é o núcleo, onde tem que acender a luz da nossa cidade. Então a luz, como que o nosso planeta vai mudar? Como que a vibração da nossa cidade vai mudar? Como que a regeneração vai acontecer se as famílias não se estruturarem? Se no nosso lar não tiver o Evangelho, se nós não trazemos Deus para dentro da nossa casa, se nós não convidarmos Jesus, se nós não convidarmos os benfeitores espirituais para ir lá nos visitar na nossa oração, como que a nossa família vai se manter estruturada? Às vezes, gente, as coisas estão difíceis, os filhos estão rebeldes, ou está uma situação difícil, mas aí a gente se pergunta, o quanto dentro da minha casa eu estou levando Jesus, né? O quanto que eu estou buscando fazer o Evangelho no lar, que é um benefício muito grande para nós. Porque se nós não começarmos a cultivar Jesus na nossa vida, se nós não começarmos a ter tolerância, se nós não começarmos a amar os nossos semelhantes, a amar os nossos filhos, mesmo aqueles mais difíceis, e se os filhos também não aprenderem a amar os pais, mesmo aquele pai que foi injusto, aquele pai que não criou o filho da forma que deveria ser feito, se a gente não começar a aprender a amar, mesmo independente dos problemas, a gente não vai evoluir, a gente não vai avançar. E esse é o objetivo. A gente só vai evoluir, a gente só vai avançar, a gente só vai entrar no mundo espiritual ou voltar aqui na terra prometida de regeneração, se a gente fizer por merecer. Porque no mundo espiritual, o que vale o mundo espiritual é o nosso merecimento. Então nós temos que fazer o nosso melhor, ainda mais conhecendo tudo isso que a espiritualidade nos oferece. Mesmo nós nos esforçando no máximo, no nosso esforço máximo, a gente ainda vai cair, a gente ainda vai errar, mas nós temos que levantar e continuar em frente. E aí continua essa mensagem: espíritas, compreendam o grande papel da humanidade, compreendam que quando gera um corpo, a alma que nele reencarna, vem do plano para progredir. Deus não dá provas acima das forças daquele que a pede, ela apenas permite aquelas que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Olha só a espiritualidade, o que o Evangelho ainda nos fala, né? Que se está difícil, se nós não estamos conseguindo, mas não é porque a prova é maior que o nosso ombro, não é que Deus deu uma cruz maior para a gente, mas a cruz está na medida certa. A gente está com os problemas, com os desafios que nós vamos vencer, e nós temos condições de vencer, porque a espiritualidade não vai dar para a gente um desafio maior do que a nossa capacidade de enfrentar, mas muitas das vezes o que nos falta é a vontade. É a vontade da gente chegar na nossa casa e fazer o Evangelho no lar. É a vontade da gente chegar na nossa casa e falar um bom dia, ou na hora que a gente acordar, fazer uma oração. Aquele filho que fez as coisas que não é certa, a gente repreender ele, mas de uma forma mais construtiva, né? É a gente começar a mudar. Porque fazendo, como diz o seu Gilberto, que ele sempre fala, né? Fazendo as mesmas coisas, a gente já sabe onde que a gente chegou, não é? Se a gente fizer as mesmas coisas, se a gente continuar do mesmo jeito, o nosso resultado é esse. Nós temos que mudar, nós temos que fazer diferente. Porque a partir do momento que a gente começa a mudar uma coisa, um ponto, na nossa vida, a paciência, a gente começa a ser mais feliz, mais tolerante, não é? A gente começa a ser mais grato às coisas, a aprender a amar. Quando a gente começa a fazer diferente, as coisas vão ficando diferentes. E a gente vai vendo que a família vai ficando mais unida, que os filhos vão ficando mais felizes, não é? Que as coisas vão iluminando na nossa casa. Se a gente começar a levar Jesus para dentro da nossa casa, se a gente começar a fazer o Evangelho, sempre no mesmo dia, sempre naquele dia da semana, colocando, né, a espiritualidade para nos ajudar, a gente começa a perceber que o ambiente vai melhorando, que as crianças vão se acalmando,
Às vezes muitas das vezes, falta para a gente aquela vontade de fazer a oração. Se a gente começa a fazer a oração, começa a fazer o evangelho em casa, as coisas já vão melhorando. Às vezes aquele amigo que o seu filho arrumou, aquele amigo que não vai dar certo, você começa a fazer a oração, o seu filho já vê que aquele amigo não vai ser bom para ele. A espiritualidade começa a ir na sua casa, começa a intuir o seu filho, a sua filha, porque o anjo da guarda, às vezes, ele está querendo entrar lá, na sua casa, mas não está difícil para entrar, né? Porque a vibração da casa está difícil, muita briga, muita desavença, programas que a gente coloca na nossa casa para assistir, programas de televisões, que destroem a família. Quantos programas de televisão que as crianças aí estão vendo que não pode. Hoje a tecnologia chegou para nós com muita facilidade. No celular, hoje, a gente consegue fazer tudo. Mas, às vezes, esse celular está na mão de uma criança. E essa criança fala poucas palavras, nem sabe ainda digitar. Mas, se ela apertar no botão e falar uma palavra, no Google já vai pesquisar alguma coisa. Já vai abrir um YouTube. E essa criança, às vezes, está assistindo sem a supervisão dos pais, que a gente já viu nos noticiários aí, como que está a situação de pessoas que entram no meio de programação infantil e começam a ensinar as crianças a cometer suicídio. Então, nós vimos nos noticiários aí como que está a internet. Então, às vezes, os pais têm que estar mais ali, controlar, tomar, às vezes, o tablet, o celular. O comportamento das crianças mudam. Eu sei porque eu tenho filho. Quando ele começa, a gente tem que tomar o tablet, porque as crianças hoje pegam o tablet, porque todas as crianças usam, mas a gente tem que ir lá e tomar, e monitorar, olhar, ver qual a programação que está vendo, porque é muito fácil hoje as coisas. Hoje, se você pegar um YouTube ou qualquer site de pesquisa, e uma criança falar uma palavra, ela vai acessar conteúdos que nem adulto eu não recomendo assistir, né? Então, está muito, muito difícil hoje. Então, os pais hoje necessitam de muita atenção. Talvez na minha época, que eu sou novo ainda, mas na minha época, há uns 30 anos atrás, não era tão difícil como é hoje. Na minha época não tinha, quando eu brincava na rua, não tinha internet, não tinha tanto acesso a essa informação. E hoje tem tanto acesso à informação que nós não sabemos utilizar. E nós vemos aí o WhatsApp como que é, né? Como que às vezes as pessoas, como que mandam informações para a gente e desarmoniza nosso lar, e desarmoniza tudo. Então tudo está na nossa mão. A gente consegue vencer. A cruz está na medida certa. A gente está tudo fácil, tudo acertado. Tudo foi programado pela espiritualidade para a gente conseguir vencer. A espiritualidade não programou uma encarnação para a gente não sair daqui vitorioso. Está tudo programado, mas falta da gente a vontade e a disciplina para voltarmos para o mundo espiritual melhor do que aqui, quando nós chegamos. E isso nós vamos conseguir fazer. Como? Através do estudo do Evangelho de Jesus, através dos estudos dos livros da doutrina espírita, que tem um acervo muito grande de ensinamentos. Nós temos que estudar. Por que o estudo é importante? Porque somente através do conhecimento que a gente vai começar a ver aonde que nós temos que melhorar. Porque como que eu vou melhorar? Onde que eu vou saber aonde que eu tenho que melhorar? Se eu não faço a leitura do Evangelho, se eu não faço uma oração na minha casa, ou se faço esporadicamente, se eu não pego os livros do André Luiz para ler, do Emmanuel, do Chico, do Divaldo, se eu não assisto bons programas, se eu não assisto boas palestras, como que a gente quer vencer dessa forma? Então vamos fazer tudo diferente. Vamos começar dentro da nossa casa, selecionar os bons programas para as crianças, para nós, assistir bons filmes, fazer boas leituras, mudar a vibração da nossa casa, levar o Evangelho de Jesus uma vez por semana,
reúne o filho rebelde, a filha difícil. Se for criança, pode reunir também. Reúne as crianças, faça o evangelho em casa. Comece a acender a luz de Deus e Jesus na sua casa, que a sua família vai prosperar, que os problemas vão ser menores, que a cruz vai se tornar leve, porque Jesus disse que com Ele o jugo é suave e o fardo é leve. Gente, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus, na paz de Jesus. Uma boa noite.